Alô? Planeta Terra! Alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Jefferson, também conhecido como Gollum. E aqui para conversar conosco hoje temos a presença do Murilo, ou Mumuzinho para os íntimos. Mumuzinho! Oi, Mumuzinho, seja bem-vindo. Obrigado, gente, por convidar. Muito bom estar aqui. Esse episódio teve que ser gravado com um pouco às pressas, porque o Mumuzinho, ou o Murilo, vai fazer uma viagem. Então, de uma semana para outra, conseguimos juntar todo mundo, fizemos uma pautinha. Você vai para onde, Murilo? Vou para Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos. Chique, hein? Hello, Wisconsin! Não? Nem assiste Death 70 Show? Nossa, gente. Fiquei sozinho. Não assisto não, mas desculpa. Tá bom. Mas, Murilo, se apresenta então um pouco, fala o que você faz, por que você tá se mudando do país por um tempo. Por favor. Bom, então eu sou biólogo, formado aqui pela USP. Como a gente sabe, a Aluciência tem um viés que a gente vai entender melhor durante o podcast. E eu tô no mestrado pelo Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Eu não sei direito porque me convidaram, né? Mas eu acho que é porque eu tenho essa afinidade pelos números, pela parte mais quantitativa da biologia. E eu vou para os Estados Unidos para fazer uma parte do meu doutorado, do meu mestrado. Doutorado ainda não. Do meu mestrado. E é isso. Vou para a Universidade de Wisconsin, em Madison. Bom, a gente vai explicar então por que a gente chama o Murilo. O Murilo, ele é um colega nosso aqui do Instituto e ele tem uma conta no Twitter no qual ele posta coisas que ele descobre, coisas do mundo da ciência. E ele fala de um jeito difícil, então a gente falou, nossa, esse cara deve falar coisas interessantes. De um jeito difícil, inglês e para uso profissional. Esse Twitter para uso profissional. E aí ele fica postando, alguém sabe esse código do R? O pessoal me zoa na pós que em um curso que a gente fez, que era bem estressante o curso, né? E durante o curso eu chegava para as pessoas, você não tem um gráfico aí para eu fazer, para eu dar uma relaxada? É com esse tipo de pessoa que a gente lida. Cara, mas fazer gráfico no R é muito melhor que fazer no Excel. Sim. Nossa, e fica mais bonito, é mais fácil, mais bonito. Então, para quem tá ouvindo, não use Excel, aprenda R. Aliás, é por isso que você tava relaxando, porque você tava fazendo no R. Se estivesse fazendo no Excel, aí você ia ficar mais estressado ainda. Bom, devem ter pessoas que estão ouvindo e falando, o que é R? O Excel a gente até que sabe, né? Mas no episódio de hoje, então, vamos falar um pouco de estatística, probabilidade, correlações, causas. Então, atualmente a gente ouve um monte de, isso é estatisticamente comprovado. Vamos tentar entender um pouco mais criticamente, né, como a estatística está presente na nossa vida e como analisar esses números, como eles podem ser analisados. Mas só para variar um pouquinho, antes de ir pro episódio, a gente tem aquelas divulgaçõezinhas rapidinhas para fazer. A primeira é se você quiser contribuir financeiramente para o nosso podcast e continuar crescendo. Estamos com material novos, compramos suportes para microfones, precisamos comprar agora uma fonte, que acabamos de queimar mais uma. Então, se você quer ver esse podcast continuar crescendo e continuar com equipamentos, entra lá em apoia.se/Aluciência ou no patreon.com/Aluciência também. E aí você já ajuda a gente bastante. Com qualquer valor, pode ser tipo desde 1 até qualquer valor mesmo ajuda bastante. Essa é a primeira vez que a gente usa os novos suportes aqui, tá dando até um clima profissional aqui. Exato. Daqui a pouco o microfone tá descendo do teto. Vai ser tipo Zé Bonitinho, né? Exatamente, vai ser tipo o apresentador do boxe. Bom, mas se você, enfim, não conseguir nos ajudar financeiramente, você pode ajudar muito divulgando esse podcast, divulga esse episódio para alguém que você conhece e que se interessa por estatística, ou pega um episódio que já passou, que você acha que a pessoa tem afinidade e apresenta um podcast para uma pessoa, essa mídia é tão legal. Você pode também avaliar a gente no iTunes, nos agregadores de podcast, isso já ajuda bastante na nossa divulgação. Estamos também nas redes sociais? Pois é, procure-nos em qualquer rede social, estaremos nas mais importantes, ou mais utilizadas, com o nome Alociência. Então, /Alociência. Se alguém chegou antes da gente com o @Alociência, avisa que a gente vai lá e dá uma surra. É isso. E conquista o que é nosso por direito.
Se quiser falar conosco também, você pode entrar em contato através do contato@alociência.com.br nos enviando e-mail, ou você pode ir através de aplicativos de mensagens instantâneas, o famoso WhatsApp ou Telegram, enviar uma mensagem para o número 5511 948870901. Tudo isso que a gente falou, se você perdeu, se você não conseguiu anotar, entra no nosso site, alociência.com.br, e tudo estará explicadinho lá maravilhosamente. Maravilha? Maravilha. Então bora. Bora. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que os materiais mencionados ou úteis a esse tema vão estar na nossa postagem. Então, se você ficou com dúvida ou quer saber mais sobre esse tema, vai na nossa postagem. Como dito no começo, a gente vai falar um pouco de estatística, probabilidade, correlações, causas. E a estatística está presente no nosso cotidiano muito mais do que a gente acredita. E nós a utilizamos sem perceber em diversas situações do nosso dia a dia. Acho que não à toa ela é provavelmente uma das áreas do nosso conhecimento mais citadas de maneira direta ou indireta nos nossos episódios. Então, quase todos os episódios da Alociência, em algum momento, a gente passou pela estatística mesmo sem mencioná-la. E ela também está presente em quase todos os cursos superiores, independente da área. Eu lembro que quando eu estava, antes de prestar biologia, prestei outras coisas. E aí eu entrava lá na grade curricular e sempre tinha estatística. Eu pensava, por que, sei lá, um psicólogo precisa de estatística? Por que um publicitário precisa de estatística? Por que um cientista social precisa de estatística? Eu não tinha muito essa noção, né, antes de ter contato com a estatística. Então a gente queria discutir um pouco aqui qual a importância, por que tantas áreas utilizam estatística, por que tantas coisas no nosso dia a dia utilizam estatística, por que ela é tão importante. Mas o nosso objetivo aqui não vai ser ficar definindo termos técnicos como amostra, desvio padrão, variância, essas coisas. Mas afinal então, Murilo, o que é estatística? Bom, uma coisa que é importante, em ciência, a gente sempre tenta ter o cuidado de definir o que a gente está falando, para cada um não sair entendendo alguma coisa na nossa conversa. E a gente pode definir estatística de vários jeitos. Então, o número de definições para a estatística só é limitado pelo número de livros que você consultar ou pelo número de estatísticos que você for perguntar. Mas uma definição que eu gosto e que eu acho que se encaixa nesse contexto que a gente está querendo falar aqui de estatística e ciência é a seguinte, eu vou citar e aí a gente vai conversar um pouco sobre ela. A estatística é o estudo científico de dados que descrevem variação natural. Então, é uma definição um pouco difícil de digerir, mas vamos por passos. Então, tem 3 conceitos dentro dessa definição que a gente tem que, de novo, definir. O primeiro é estudo científico. Então, isso é uma coisa que não tem muitas definições, mas é muito importante, que a estatística é uma ciência. Então, tem gente que fala, é um ramo da matemática, etc., mas não. Ela é uma ciência independente da matemática. Isso, se algum matemático estiver me ouvindo, ou físico, sei lá, pode até discordar, mas a ideia é que os problemas que a estatística tá propondo resolver ou lida são bem diferentes da matemática. É claro que para resolver esses problemas ela usa bastante matemática. Mas enfim, então é um estudo científico, então a metodologia científica deve permear todo o processo da estatística, que a gente vai coletar, analisar, apresentar e interpretar os dados. E aí, então, o segundo conceito que a gente precisa entender melhor é dados. O que são dados? Eu acho que é um pouco intuitivo nos dias de hoje, mas, no fundo, é um conjunto de observações que você faz sobre o mundo que a gente está querendo resumir e interpretar. E acho que isso entra um pouco no que você falou, de que a gente está vendo muito estatística hoje em dia. Eu acho que tem a ver com o volume de dados que a gente está coletando hoje em dia. Então, antigamente a gente coletava bem pouquinho, então não precisava tanto da estatística. E aí hoje, ainda mais com essa crescente de dados, então Big Data, etc., cada vez vai crescendo junto à necessidade de você interpretar todos esses dados, resumir, e com isso a estatística. E o terceiro conceito que estava incorporado na nossa definição era esse de variação natural. Então pode parecer que a gente está puxando sardinha natural, porque é biologia ou coisas vivas, mas não se refere a isso. O que a gente quer dizer aqui com variação natural é o que inclui todos os eventos do mundo biológico e não biológico, mas que não estejam sob o controle direto de alguém. Então, não sou eu que estou manipulando, por exemplo. O Arnone que escolheu ter 4 pessoas aqui, né?
hoje na sala. Isso é muito arbitrário, então não tem nada de variação natural. Então seria algo que não está sob controle direto de um investigador, etc. A gente só fala que a variação é natural para restringir e a gente tirar fora esses fenômenos que são arbitrários e que estejam totalmente sob controle ou do pesquisador ou de quem está interessado em avaliar alguma propriedade dos seus dados. E, vamos deixar bem claro do que a gente está falando. Então, em português, a gente pode ter estatística com E maiúsculo, que aí seria a área de conhecimento, a ciência, e a gente pode ter estatística com E minúsculo, que aí tem uma certa diferença. Então, estatística com E minúsculo se refere a uma conta que você faz com seus dados e chega a um número só. Então, por exemplo, você pode... Acho que todo mundo já ouviu a média. Então, a média é uma estatística, mas a gente não está se referindo à estatística como ciência, como área do conhecimento. Então, a gente vai se referir às estatísticas com minúsculo como estatísticas e a estatística maiúsculo como a estatística. Em inglês fica mais fácil, que é a diferença entre statistic e statistics. Então, o segundo é a área do conhecimento e a primeira é a conta que a gente faz. A gente pode fazer um neologismo aqui. Então, quando a gente fala estatísticas, é a área. Isso. Então o Murilo explicou um pouco aqui a definição que usaremos aqui como estatística. Ele mesmo falou que existem várias definições, mas acho que a que ele deu aqui serve bastante para o que a gente vai se propor a fazer. Explicar um pouco dessa ciência das probabilidades, né? Vamos tentar agora ver qual é a função dela. Para que nós usamos estatística? Então, a estatística ela pode ser usada para vários fins. E a gente vai ver um pouquinho na segunda parte aqui do episódio. Fins não tão legais ou sinceros, sei lá, de usar estatística. Em geral, o que a gente quer fazer com para que a gente usa a estatística? Então, a gente vai usar a estatística para desenhar experimentos e coletar dados. Para, depois que a gente coleta esses dados... Se a gente coleta muito dados, a gente não consegue olhar para aquilo e tirar alguma conclusão dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resumir essa informação, que vai nos auxiliar no entendimento do que está acontecendo ali. E, por fim, a gente vai concluir algo a respeito dos conjuntos de dados. Por exemplo, no contexto científico, a gente vai ou corroborar ou refutar uma hipótese. Isso aí depende muito da área também na qual você está atuando. Acho que, basicamente, vai passar por esses 3 passos. Mas, como eu falei, a estatística tem aplicações em diferentes áreas. Você pode falar de bioestatística, você pode falar de estatística comercial, física, populacional, social, computacional. Existem diversos testes estatísticos, diversas maneiras de se aplicar a estatística. Como dito anteriormente, a gente vai se aprofundar mais na estatística usada no contexto mais experimental. Não só da biologia, mas isso das ciências como um todo, né? Mas se você pegar, tem estatístico em qualquer lugar. Tem estatístico no setor financeiro, modelagem, concessão de crédito no setor farmacêutico, tem órgãos públicos, por exemplo, o nosso famoso IBGE, tem área de planejamento, em epidemiologia. Assim, como eu disse, a estatística está em todo lugar mesmo. E uma última coisa que a estatística pode ajudar a gente também é a estimar o presente ou predizer o futuro, ou até em biologia, que é o que a gente mais faz, que é querer entender o passado. Essa é a maior beleza da biologia, eu acho. Nossa, bonito o jeito como você falou, né? A gente consegue prever o futuro, entender o presente e descobrir o passado. Se você que está nos ouvindo não caiu uma lágrima, você não tem coração. Ou você não é biólogo também. Pode ser essa a opção. Então, no contexto científico, a gente usa a estatística para todos esses pontos que eu mencionei anteriormente. Então, você desenha o experimento, resume a informação, conclui algo a respeito dos dados. O mais importante para a gente da ciência é como a estatística ajuda a gente a quantificar a incerteza ao redor das nossas medidas. Então, a ideia é que sempre que a gente repete um experimento, por exemplo, nem sempre vai dar exatamente o mesmo valor. A gente precisa entender qual que é a incerteza ao redor desse valor que a gente obteve para concluir alguma coisa ou não com isso. Eu sou biólogo, então vou puxar a sardinha pra gente, mas... Pode puxar, aqui você está em território seguro para fazer isso. Eu acho que a biologia, ela é uma das áreas, se não a área com a maior quantidade de variação, então desse ruído, dessa incerteza que a gente tem ao redor dos dados. Por causa da natureza de entidades biológicas. Então, a gente fala em biologia que cada evento biológico é único, aconteceu só uma vez, ele está restrito no espaço-tempo, etc. Então,
depende de várias condições do ambiente, de interações com outros seres vivos e com o ambiente, etc. Então, eu acho que isso aumenta muito a incerteza ao redor das nossas medidas biológicas. Não só por isso, eu acho que a estatística moderna ela foi muito moldada por biólogos, matemáticos biólogos, um pessoal do século XIX, XX. A estatística é usada desde muito tempo atrás, começou, acho que basicamente por teoria de jogos, né, para saber a probabilidade de ganhar ou não. E a física, por um tempo, se usou muito da estatística, mas como o Murilo disse, a física, às vezes, ela está usando modelagens, ela está estudando fenômenos que, vou colocar entre muitas aspas aqui, mais simples, né? Por exemplo, sei lá, um corpo que cai, um corpo que desliza, enfim, várias outras coisas que você consegue quantificar melhor as variáveis, assim. Agora, quando você está tratando realmente de bichos e interação biológica com indivíduos que têm diferença entre indivíduos da mesma espécie, esses indivíduos se comunicando um com o outro, interagindo um com o outro. Então, acho que é o que gera mais esse ruído que o Murilo falou, né? Que é uma coisa muito mais difícil de tentar prever como que vai ser o funcionamento. Na física, talvez seja mais fácil quantificar as coisas, enquanto na biologia, não. Não necessariamente são métodos estatísticos mais simples, talvez até mais complicados, mas é mais fácil de quantificar. Colocar aqueles resultados em números. Mas sabe o que eu acho que é uma coisa que a física sabe fazer melhor do que a gente, e a gente está aprendendo a fazer isso, nos últimos décadas, que é montar modelos. Então, a física começa sempre do modelo mais simples e depois vai adicionando coisas. Então, por isso que o Arnone até mencionou, né? Como um corpo desliza, etc. Então, no começo, a gente sempre deixa o mínimo possível para começar a entender alguma coisa do mundo natural. Isso na biologia, acho que principalmente no começo e até hoje, a gente tenta querer entender tudo de uma vez e aí acaba se embananando, etc. E quando você quer entender tudo de uma vez, você precisa de uma estatística para lidar com todos esses fatores em volta do que a gente está querendo quantificar ou acessar, avaliar. Sem falar que se você lida com várias variáveis ao mesmo tempo, você não sabe o que está sendo causa, o que está sendo efeito. Você não consegue isolar um fenômeno. Não sei se tem a ver com isso. Não tem. Eu acho que em experimentos a gente consegue isolar a melhor maneira, né? Então você só, sei lá, eu quero entender como a quantidade de UV influencia no crescimento de uma planta. Eu vou lá e tento deixar tudo igualzinho. Então vou dar o mesmo adubo, vou pegar o mesmo vasinho, deixar eles no mesmo ambiente, com ar-condicionado, sei lá, whatever. E com isso a gente elimina as outras variáveis e aí consegue chegar ao efeito de uma variável só. O Arnone também mencionou, né, dessa relação entre a probabilidade e a estatística. Por que a gente usa a probabilidade dentro do contexto da estatística? Justamente para auxiliar a gente a quantificar a incerteza. Então, a probabilidade de eventos acontecerem, etc. Então, essa é a relação entre probabilidade e estatística. E assim, a probabilidade de um evento acontecer, a gente aprende muito na escola, sempre com dado, né? Qual a probabilidade de cair o número tal? Aí você fala, o número tal sobre o total de números disponíveis. Só que a gente pode usar essa probabilidade em inúmeros outros fatores e outras situações. E a gente usa isso a todo momento. Você vai falar com as pessoas na rua, você fala, sei lá, hoje vai jogar o jogo do Corinthians, o Corinthians vai ganhar. Aí alguém fala assim, a probabilidade disso acontecer é baixa ou é alta. A pessoa, sem pensar muito assim, a pessoa inconscientemente já colocou os dados que ela tem, as impressões que ela tem, as hipóteses que ela tem e fala, eu acho que o Corinthians vai ganhar por causa disso ou não. Qual é a probabilidade de chover? E a pessoa já tem na cabeça dela, é um dia de verão costuma chover no final da tarde, estou vendo formação de nuvens, choveu ontem, choveu antes de ontem, então a probabilidade de que chova hoje eu acho que é alta. Assim, você não fez nenhum teste estatístico, você não jogou nenhuma conta, mas você utilizou elementos e sinais que você tem no seu dia a dia para fazer essa probabilidade. Então a gente está usando isso a todo momento. Vou jogar uma pergunta aqui. Vocês acham que isso a gente aprendeu ao longo do tempo porque a gente observou? Tipo, todo verão tem a chuva, tem o Datena lá, os carrinhos descendo o morro. Ou naturalmente a gente já tem uma propensão a observar coisas e prever a partir disso? Eu acho que humanos evoluíram com essa maquininha de encontrar padrões dentro do nosso cérebro, que a gente está a todo momento montando hipóteses e testando de alguma maneira. Então, quando seu controle de televisão para de funcionar, por exemplo,
você começa a ter algumas hipóteses, então algumas ideias do que pode estar acontecendo e vai lá e testa todas até chegar. Então a gente já tem essa... Mas eu acho que isso não remove também esse efeito do aprendizado. E acho que, na verdade, isso é incorporado no nosso modelo mental de como o mundo funciona e é assim que a gente consegue, sei lá, quanto mais experiente, a gente vai ter previsões mais precisas. Eu concordo com você. Inclusive, tem uma aula que um professor nosso, ele cita um experimento que fazem com crianças. Eu não vou lembrar o experimento, ele só citou rapidamente. Mas que crianças, tipo, recém-nascidas ou com 1, 2 anos, que você colocava uma caixa na frente delas, e aí você ia colocando bolinha por bolinha. Tipo, você colocava 90 bolinhas brancas e uma vermelha, e a caixa era escura. Aí você bota a mão lá dentro e tira a vermelha, a criança faz uma carinha de tipo, como assim? Tinha tantas brancas? E isso é bem maluco, porque você pensa que a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas eu acho que realmente tem um genezinho ali atuando, a gente tem essa propensão a pensar. Imagina um contexto no qual, por exemplo, você está numa floresta, numa savana, e você ouve um barulho. Aí você vai pensar assim, qual é a probabilidade disso ser um predador? Deixa eu jogar no papel aqui. Tem tantos predadores. Cara, você só vai correr. Você ouviu o barulho, você catou assim os sinais e falou, vou correr. Quem correu gastou um pouco de energia, mas gastou uma energia muito menor do que se fosse comido e morto. Então, é isso, a gente associa padrões a ações. E só uma coisa que às vezes tem um cuidado, a gente não ser muito antropocêntrico, então botar a gente humano é demais. Mas eu não entendo muito de comportamento animal, mas eu tava lendo esse livro do Franz de Waal, que chama Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? Então, se a gente é esperto o suficiente para entender quão espertos os animais são, em que ele discute exemplos em que espécies de macaco mais próximas da gente já tem essa noção incorporada de encontrar padrão. Quando você pega um sagui, por exemplo, que é um macaco bem mais distante, na hora de tentar resolver um problema, eles vão exaustivamente tentando tudo que podia dar certo. Não é que eles já têm uma intuição, esse modelo que incorpora as informações do passado e já dá uma ideia do que funcionaria ou não. Então, eles têm essa diferença. Então, não é só a gente que consegue fazer isso. A gente não é especial. Isso é legal. A gente é só um raminho da árvore da vida. Exato. Bom, então, como a gente estava falando, depois desses parênteses todos, no contexto científico, o que a gente está mais preocupado, então, é quantificar a incerteza ao redor das medidas que a gente está vendo. Então, a gente quer saber quanto pesa uma andorinha, por exemplo. Então, a gente vai lá, vai medir várias andorinhas, então, coletar uma amostra da população, porque é muito difícil da gente conseguir medir todas as andorinhas no mundo. Então, isso é uma outra coisa que a biologia talvez difira um pouco das outras ciências. Então, a gente vai querer quantificar a incerteza, ou, por outro lado, a gente vai testar uma hipótese. Para quem não sabe, então, uma hipótese é uma ideia que a gente tem sobre como o mundo funciona. Sei lá, se o controle remoto parou de funcionar, minha primeira hipótese acabou a bateria da pilha. Então, eu vou lá e troco. Então, quando a gente quer testar uma hipótese, a gente calcula a probabilidade. Essa é uma parte complicada. Então, quando a gente... Não sei se vocês já viram, mas aquele negócio do p-valor ou a significância estatística. Então, a definição é um pouco complicada, talvez vocês não entendam eu falando, mas eu vou dar um exemplo logo em seguida. Mas a gente, quando está testando uma hipótese, a gente calcula a probabilidade que os seus dados sejam tão extremos quanto ou mais do que o que você observou, dado que sua hipótese nula seja verdadeira. Então, essa definição é um negócio zoado demais. Mas uma coisa que dá para melhorar aqui, então, a hipótese nula é sempre o que você não quer. Então, você acha, por exemplo, que homens são mais altos que mulheres. Então, isso é da biologia de homens e mulheres, ou fêmeas e machos, se você quiser não falar em humano. Em média, homens são mais altos que mulheres. Então, quando a gente quer testar essa hipótese, a gente chega com a hipótese nula o contrário. Homens e mulheres têm a mesma altura. E a gente sempre quer quebrar essa hipótese nula. Então, eu acho que é por isso também que cientistas são céticos, no sentido que o nosso default, o nosso padrão é sempre isso não funciona, ou isso é igual a isso, esse medicamento não funciona. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente falar sobre significância estatística, e aí a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, não sei quem quer participar. Eu quero participar. Adoro brincadeira. Quantos podem participar? Brincadeiras aqui. Tá bom, então a gente trouxe aqui um deck. Calma. Quantos podem participar? Não, é um só. Precisa de baralho? Eu tenho baralho. Precisa.
Você trouxe um baralho? Tá aqui na minha mão. Ah, tá. Tá bem. Então eu trouxe um deck de cartas, um baralho. Então, pra quem não sabe, um baralho tem 52 cartas. E, dentre essas, são 4 Hades. Naipes. Paus, copas, espada e ouros. Isso. Então, 52 dividido por 4, a gente tem 13 de cada um dos naipes. Ok? Ok. Então, a gente vai fazer uma brincadeira. O Arnone, ele é culpado de um crime. A gente vai decidir se ele é culpado de um crime. Crime de ser legal. E eu sou o advogado dele. Nossa. Ok? Olha o plot twist chegando. Meu Deus. Eu quero ser representado por mim mesmo, excelência. E a brincadeira é assim. O Arnone vai estar mentindo se, quando eu te embaralhar esse deck aqui e te dar uma carta pra você escolher, sair uma carta de coração. Uma carta de copas. Ok? Então, vamos lá. Você pega a primeira carta. Você pegou a primeira carta e é uma carta de copas, ok? Você acha que o meu cliente está mentindo? Sim. Dado que 1/4, então a probabilidade de você tirar uma carta de um deck embaralhado aleatoriamente, e você tirar a primeira carta ser um copas, vai ser 1/4, 25%. Então a gente não tem tanta confiança de que ele está de fato mentindo. Então a gente vai lá e tira mais uma carta. Você tira mais uma carta. Então, é um copas de novo. Mentiroso. Então, Mentiroso, caluniador. exatamente. A gente vai... O nosso senso comum já nos diz que então vai ficando mais difícil. Se ele tirasse mais uma carta e saísse um copas de novo, a gente teria uma ideia bem mais forte ainda de que o Arnone tá mentindo, ou é culpado, alguma coisa assim. Ou seja, é um evento raro de acontecer, mas que está acontecendo com uma frequência maior do que esperado. Isso. Então a gente está tendo várias evidências de que ele é culpado ou é mentiroso. Então, a gente pode calcular a probabilidade. Eu não vou falar que é difícil de falar, então depois, se alguém quiser, a gente faz a matemática. Em ciência, a gente escolheu um limiar de 5%. Então, quando a gente vai tirando várias cartas, por exemplo, quando você tira 3 cartas e as 3 seguidas são coração, são copas, se o seu baralho é honesto, a chance daquilo acontecer é mais ou menos 1%. Então, em ciência, a gente definiu que quando essa probabilidade já é menor que 5%, a gente refuta, então, aquela hipótese nula de que ele era, no caso, que era honesto, e corrobora, o que sobra, a gente fica com essa outra hipótese alternativa, que é o Arnone é culpado. Então, essa é meio que a noção aí do que a gente quer dizer com a significância estatística e o p-valor que a gente está calculando. Tá, então, peraí. Deixa eu tentar entender. A gente deveria achar normal se saísse, tipo, um copas a cada 4 vezes que você pega uma carta. Isso. Só que no baralho dele, a gente viu que ele tem muito mais copas do que deveria ter. Uhum. Então é isso, o baralho dele, na real, não é um baralho de 52 cartas com 1/4 delas sendo de copas. É um baralho com mais copas do que isso. Isso. Porque ele é culpado, ladrão e mentiroso. Sim, exatamente. E como você chegou a essa conclusão? Você sabe que o evento de você tirar 3 cartas de copas é muito improvável seguidas. E ele aconteceu. Então é um evento raro que aconteceu com uma frequência maior do que o esperado. Eu acho que uma coisa importante dessa brincadeira que a gente fez, uma intuição que dá pra tirar disso, é que quanto mais cartas você tira, mais confiante você vai estar da sua conclusão. Então isso é igual quando a gente está fazendo ciência, mas no sentido de que a gente quer coletar o máximo possível de dados para minimizar a probabilidade de estar errando. Exato, mas às vezes não é. Às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente não consegue coletar tudo, medir tudo. Então o que a gente faz? A gente faz uma amostra e dentro dessa amostra a gente tenta extrapolar para valores maiores. Que é um pouco que acontece com pesquisa de intenção de voto. Você tem no Brasil, sei lá, 200 milhões de pessoas. Desses 200 milhões eu não sei agora a porcentagem dos votantes. Vamos chutar que sejam 100 milhões. Desses 100 milhões você não consegue entrevistar todo mundo a cada 3 dias para soltar uma pesquisa de intenção de voto. Aí você vai lá e faz uma amostra. Só que essa amostra ela tem que ser muito bem pensada. Você tem que estratificar essa amostra. Você pode, por exemplo, dividir 50% da sua entrevista vai ser com homens, outras 50% com mulheres. Você vai fazer X entrevistas com pessoas de 18 a 25 anos, mais X entrevistas de pessoas de 26 anos até 35 anos.
Então você vai modelando sua amostra, você vai deixando sua amostra mais parecida com a realidade brasileira, só que com um número muito menor. Então, às vezes, com 2.000 pessoas, você consegue, com uma margem de erro pequena, estimar a porcentagem de votos que uma pessoa vai ter. E é exatamente aí que entra um pouco da margem de erro, né? Como você não consegue ver todo mundo, seu resultado vai estar errado. Só que ele vai estar errado com uma margem, às vezes, de, 2%. Por isso que é, às vezes, tão confiável. Acho que é um erro comum que as pessoas, quando vão estudar estatística ou probabilidade, cometem. Isso é, assim, no cotidiano. A gente falou agora de probabilidade de sortear cartas e tal, mas a gente às vezes tem que lembrar que de eventos aleatórios, né? Então sempre rola aquela famosa piadinha, né? Sei lá, você vai viajar de avião e aí você sabe que cai um avião a cada, um número aleatório, 1 milhão de aviões que voam. Aí você fala assim, tô com medo do meu avião cair. Só que aí um avião caiu no dia anterior. Aí você fala, nossa, beleza, agora faltam 999.998 aviões para cair o próximo. Só que não é assim que funciona, né? A probabilidade, ela é em eventos isolados. Então, por exemplo, pode cair um avião agora e no dia seguinte cair outro? Pode. Mas qual a chance disso acontecer? É muito baixa. A probabilidade é muito baixa. Tem um episódio do Radio Lab que fala um pouco disso também, que é legal. É uma mulher que tá falando sobre eventos aleatórios e ela pede para 2 grupos. Um primeiro jogar uma moeda e anotar. Jogar 100 vezes uma moeda e anotar qual o resultado, cara ou coroa. E pro segundo grupo, pra jogar uma moeda mental. Tipo, eles não estão jogando uma moeda, mas eles ficam... agora deu cara, agora deu coroa, agora deu cara. Eles anotam 100 vezes também. Os caras que estão jogando uma moeda de verdade, chega uma hora que dá 7 caras seguidas. E eles ficam, nossa... Enquanto que as outras pessoas que estavam jogando uma moeda mental, eles não tiveram nenhum número de caras ou coroas seguidas muito alto, assim. Então, acho que isso ilustra bem o que você falou. Dado uma amostra muito grande, as coisas podem acontecer repetidas vezes, porque a probabilidade de dar cara ou coroa é 50% a cada vez que você joga. Se você jogar muitas moedas, pode ser que você tenha 7 caras ou 7 coroas seguidas. Mas esse esquema de probabilidades, acho que ele é um... Dentro da estatística, acho que no senso comum é o que é mais usado, né? Quando você vai, por exemplo, num cassino, você sempre usa a probabilidade. E as pessoas sempre falam assim, mas como que os cassinos conseguem sobreviver se alguém às vezes ganha? Mas é isso, é um evento que acontece milhões de vezes. Tipo, acontecem milhões de jogadas, numa das jogadas, alguém vai lá e quebra a banca, sei lá, ganha. Mas como é um evento que se repete muito, nas outras 600 bilhões de vezes o cassino vai ganhar. E é aí que ele faz a fortuna dele. A gente falou um pouco de probabilidade, na verdade de improbabilidade, no nosso episódio 18 do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que o Douglas Adams brinca bastante com essa probabilidade, né? Que ele faz o gerador de improbabilidade infinita. Então, qual a probabilidade de você estar naquele espaço do universo no minuto tal, no segundo tal? É 1 para... E aí ele coloca um número gigantesco. Bom, vamos passar para a correlação então. Acho que a gente falou agora um pouco de estatística e probabilidade, todas essas coisinhas que são muito interessantes. Mas acho que agora a gente podia entrar então um pouco de como interpretar os números, que entra um pouco no título do nosso episódio, né? Que é estatisticamente comprovado. Mas o que significa ser estatisticamente comprovado, sabe? Como que a gente interpreta esse monte de estatística, esse monte de números que aparecem no nosso dia a dia? Eu acho que a gente, então, definindo esse p-valor e a significância estatística daquele jeito intuitivo que a gente fez com um deck de cartas, então a gente chega nessa probabilidade que se ela for, pelo menos na ciência que a gente definiu, 5%, então se ela for menor que 5%, a gente fica com a hipótese alternativa. E isso seria no termo comum, no leigo, seria o estatisticamente comprovado. Em ciência, a gente não fala que nada foi comprovado. Uma coisa da filosofia da ciência que a gente fala que uma hipótese foi corroborada ou a outra hipótese foi refutada. Então, a gente nunca tem uma prova definitiva de que alguma coisa aconteceu. Nunca vai ser 100%. Nunca vai ser 100%. Mas, enfim, eu acho que essa pauta, então, que a gente definiu aqui de como interpretar os números, eu achei bem interessante e muito atual, no sentido de que a gente está vivendo um período em que a gente é bombardeado com uma quantidade de informações gigantesca. A maior parte delas é besteira, é falso, é sensacionalista. O inútil é o que você quer falar. Inútil, Em inglês, tapem os ouvidos, crianças, a maior parte é bullshit. Eu acho legal, então, acho que é um serviço que
a sociedade mesmo que o Alociência está fazendo, então de promover essa nossa ideia de pensar criticamente, então no que nos é apresentado, e uma parte para a gente conseguir interpretar se alguma coisa faz sentido ou não, seria entendendo um pouco mais de estatística, trazer uma referência bíblica, separar o trigo do joio. É bíblica essa É referência? bíblica, Mateus, não sei, eu procurei no Google. Põe a referência. Vai estar no post a referência. Eu lembro quando eu fiz primeira comunhão, eu estudei essa história de separar o trigo do joio, mas eu não lembro. É Mateus, não sei o que lá. Enfim. Então, Matheus, se você estiver nos ouvindo, manda uma mensagem aí explicando o que é. O que é esse tal de joio? É o marido da joia? Nossa, achei que a minha tinha sido ruim, mas parabéns, Caramelo. Então, eu acho que a gente tem essa... meio que um senso comum que algumas vezes as pessoas falam, que é essa ideia de que é fácil mentir com estatística, ou que as pessoas mentem com a estatística. Ou que é só torturar os números que eles dizem que você quiser. Isso. Mas eu acho que é mais fácil ainda mentir sem estatística. Então, de certa maneira, é melhor ter estatística, pelo menos se você sabe um pouquinho, e tentar entender, ver se aquilo faz sentido, do que não ter dado nenhum e só partir de uma narrativa e acreditar que aquilo é verdade ou alguma coisa assim. Uma coisa que cabe aqui, então, é a gente quebrar um pouco essa ideia. Eu acho que às vezes tem bastante na biologia e até em outros lugares, essa ideia de que é difícil coisa quantitativa, matemática é difícil, não é pra mim. Eu acho que isso é besteira também, assim. Todo mundo tem capacidade de aprender um pouco de estatística, um pouco de matemática, e eu acho que isso parte um pouco da nossa cultura, no sentido de que se contentar em não saber. Eu acho que a gente não pode se contentar em não saber um pouco de matemática, um pouco de estatística. E, por exemplo, nunca ninguém falaria que é razoável não saber ler, mas as pessoas acham razoável você não saber resolver uma equação simples. Então, sei lá, eu não vejo diferença. Para mim, as duas habilidades são tão importantes quanto. Então, a gente quebrar um pouco disso, aquela brincadeira entre nature e nurture. Então, não é tudo a genética. Na verdade, a gente sabe que a inteligência ou a habilidade matemática pode ter um componente genético, mas o ambiente, então, você querer aprender é muito mais importante do que essa habilidade inata que alguns matemáticos até acham que isso existe. Eu duvido como biólogo, mas enfim. Aí, Murilo, eu concordo com o que você falou, mas aí você, por exemplo, pega dados estatísticos, pega números. Se você pega um país, por exemplo, que nem o Brasil, tá aqui, 70% dos alunos não sabem o básico de matemática. Eu tava vendo no TED Talk lá, que vai estar no post. Você não precisa nem falar do Brasil, pode pegar, por exemplo, a Inglaterra. 49% dos ingleses têm dificuldade de noções básicas, assim, das 4 operações básicas da matemática. E aí, se você vai fazer uma análise estatística, bom, acho que se você está nos ouvindo aqui já fez a matéria estatística, sabe que tem coisas bem simples, tipo tirar uma média, mas tem coisas muito complicadas, fazer, principalmente quando na disciplina você vai fazer conta na mão, ou mesmo quando você vai programar num programa que nem o R que a gente usa, não é tão simples, né? Então, você junta essa deficiência de matemática que as pessoas têm por causa do ensino público, na verdade, ensino precário que temos, não só no Brasil, mas em outros lugares assim. E aí você já chega com essa defasagem e você pega uma matéria tão complicada como estatística, isso assusta. É o que eu falei, quando, no meu olhar um pouco mais leigo, quando eu fui prestar vestibular, e eu olhava as grades e falava, mano, por que tem estatística em tudo? Não tem algo que não tem estatística para eu poder cursar, sabe? Porque você não tem essa noção de que a estatística é tão importante. Mas eu acho que é um negócio cultural, assim. Tipo, a mãe fala, eu não sei estatística e consegui viver até hoje, viver bem, sabe? Mas ela não fala a mesma coisa no sentido de saber ler ou escrever, por exemplo. Ela vai achar que isso é uma habilidade que você tem que saber. Então, eu acho que nesse sentido que acho que às vezes a gente se contenta em não saber, mas é seletivo. Então, matemática eu posso não saber. Mas ler e escrever eu tenho que saber, senão não vou ser ninguém. É porque a gente, assim, posso estar enganado, mas a gente se comunica muito menos em linguagem matemática do que em linguagem escrita. Não que a linguagem matemática não esteja tão presente, ela está tão presente quanto. Mas na hora que eu estou conversando com você agora, eu não estou usando linguagem matemática. Na hora que eu vou ler um texto, eu não estou usando linguagem matemática. Apesar de que, novamente, ela está presente em todo lugar. Desde a hora que você está vendo que horas são, até vendo a temperatura, até qual a chance do avião cair, até qual a chance de sair a carta. Mas, às vezes, você pode fazer muito instintivamente, assim, essa matemática, né? Acho que dá para você, claro, se aprofundar, fazer conta e tal, mas uma pessoa consegue viver com o básico de matemática e o básico de línguas, português, enfim, no nosso caso. Mas eu concordo com o Murilo no sentido da cultura, assim, principalmente de que existe entre
entre cursos, eu acho. Quando você vai prestar faculdade e tal, o cara faz humanas, aí fala, pô, vai fazer humanas, não sabe exatas? Aí o cara faz exatas, e aí ele tira sarro de quem faz humanas, entendeu? Tipo, acho que existe essa coisa da cultura também. Tipo, só porque o cara faz humanas ou biológicas, não quer dizer que a matemática seja menos importante pra gente, ou que a gente não sabe fazer. Inclusive, estatística e matemática, contas, são muito utilizados em humanas. Quando você vai fazer qualquer estudo na área humana, qualquer, você usa estatística, você usa matemática. E tá aí a importância de saber estatística, porque senão você não sabe fazer uma estatística, não sabe delimitar dados e tal, e aí o seu resultado já sai todo enviesado, né? Acho que o principal nesse momento que a gente tá vivendo é entender estatística e pra entender que os políticos não sabem. só querem fazer merda. Então, sei lá, eu acho que ninguém se baseia num estudo para propor um projeto de lei ou em dados científicos. É tudo da cabeça deles, o que eles acham que é bom e que vai ser bom para eles, etc. Não precisa nem ir muito longe. A gente tem um político aqui em São Paulo que está dando dinheiro de saúde para homeopatia, que foi contra dados de trânsito para aumentar a velocidade em determinadas vias, quis fazer um monte de muro verde que ecologicamente não tem valor nenhum. Então, não é falta de estudos, não é falta de dados. É isso que o Murilo falou. Ele tá se lixando pra isso. É a narrativa, assim. O que mais importa é a narrativa. É lindo falar, nossa, eu vou deixar o muro lindo, todo verde, vai melhorar muito. Aí você chega lá e vê o dado, tudo bem, em número é muito maior, tem muito mais planta lá. Mas uma árvore consome uma muito. Uma samambaia não absorve tanto de carbono quanto uma árvore. Em termos de sequestro de carbono, de temperatura, essas coisas... Então, nessa ideia aí de como interpretar os números, eu separei alguns tópicos ou algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado ao ler uma notícia ou ver um número no Facebook, sei lá, que alguém postou, etc. E a primeira, eu acho que o Arnone já mencionou um pouco anteriormente, que é essa da amostra enviesada. Um exemplo, assim, não clássico, mas recente, foi esse de que todo mundo errou quem que ia ser o presidente dos Estados Unidos, né? Que todo mundo tinha certeza que era a Hillary Clinton e no final quem ganhou foi o Trump. Por que aconteceu isso? Então a gente tinha uma confiança enorme. A significância estatística, sei lá, a margem de erro era bem pequenininha. Mas mesmo assim deu errado. Então o que eles fizeram? Onde que eles erraram? O problema foi justamente esse que o Arnone mencionou. Então a gente fez uma amostra, eles fizeram uma amostra, no fundo, bem ampla, então incluíram proporções de homens e mulheres parecida, pensaram em comunidade negra, brancos de classe rica, sei lá, etc. E levaram tudo isso em conta, eles fizeram isso. Só que o problema é que nos Estados Unidos não é todo mundo que vai votar. Então, onde eles erraram foi... Eles tinham tomado cuidado em representar a população na amostra. Mas, no fundo, a população deles era quem ia votar, e não era todo mundo que ia votar. Tem um dado curioso sobre isso. Eu estava lendo um tempo atrás sobre pesquisas de intenção de voto, e eu não lembro quando que aconteceu, mas eu vi um caso nos Estados Unidos também, que eles fizeram a pesquisa de intenção de voto há um tempo atrás, assim, por telefone. Eles ligavam para as pessoas e, em quem que você vai votar? E aí deu muito diferente da realidade, porque na época que eles fizeram, as pessoas que tinham telefone eram pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior. Então você enviou a sua amostra, você só perguntou para quem era de determinada classe social. Por isso que hoje dificilmente você vê pesquisa por telefone. Eu acho que outros vieses que a gente tem que tomar cuidado é... Então tudo isso é viés. Eu posso ter uma margem de erro, ou seja, uma confiança naquela medida muito grande. Mas como a minha amostra não representava a população, então eu estou jogando o dardo no lado errado. Exato, a mesma coisa você chegar no grupo da Alociência e perguntar, galera, quantos aqui gostam da Alociência? Você está dentro do grupo do nosso podcast, com pessoas do nosso podcast, e se você falar que não gosta da gente vai te encher de porrada. Uhum. Então você enviesou muito essa pesquisa. Em pesquisas sociais, assim, BGS, esse tipo de coisa, tem uma coisa que eu li no livro lá do Poder do Hábito, que eles falam... E também eu li rapidinho para essa pauta como é que é o nome? Mentir com estatística. Como mentir com... Mas tem em português isso? Tem. Como mentir com estatística, ele fala lá que quando você quer saber dados sobre alguma pessoa, a pior forma de saber os dados sobre ela é perguntando para ela. É verdade. E dá o exemplo de que eles perguntam para alguns americanos lá quantas vezes eles escovavam o dente por dia.
E as pessoas, tinham vergonha de falar que não escovavam, alguma coisa assim. Aí o número final da estatística deu muito mais alto do que na realidade era, entendeu? E ele fala isso no Poder do Hábito também, sobre Big Data, né? É muito melhor você pegar os dados de comportamento das pessoas sem elas saberem do que você ir lá e perguntar para elas. Assim você consegue prever, ter uma força de previsão muito maior do que se você fosse perguntasse para ela. Porque existe todo um contexto social, assim, sei lá, de vergonha. Geralmente homens, ele fala nesse livro também, geralmente homens, se perguntados sobre sexo, eles vão exagerar no número de relações sexuais que ele tem, enquanto mulheres vão diminuir. Vai ter uma construção social. Tem muita coisa. Por exemplo, você quer saber qual que é a porcentagem da população que é racista? Se você coloca um negro para entrevistar as pessoas vão mentir, você vai ter uma proporção muito mais baixa do que... Inclusive, quando teve essa coisa do Trump, saiu um episódio do Mamilos em que uma das teorias que estavam se estipulando na época, foi uma semana depois que saiu o resultado. Aí falaram lá que estavam se pensando também que as pessoas que votavam no Trump podiam ter vergonha de falar que iam votar no Trump na hora da entrevista, porque tava todo mundo usando o Trump. Na hora que você vai falar pro entrevistado, você fala a Hillary, mas na hora de assinar o papelzinho lá, seu dedo vai lá e Trump. E uma coisa que agora que não é necessariamente estatística, mas é da nossa percepção estatística do mundo, de modelos, etc., é esse negócio do viés da experiência que vocês conversaram um pouco, então, da bolha da informação no episódio passado. No nosso episódio número 22, Big Data e bolha de informação. Então, essa ideia de que as experiências que a gente tem não são uma amostra aleatória da população. Então, às vezes a gente tira conclusões achando que aquilo acontece na população como um todo, mas não. Então, toma cuidado com isso. Uma outra coisa para a gente ter cuidado a interpretar as estatísticas é esse problema da média. O primeiro problema é assim, definir o que é a média. Então, em estatística, a gente tem a média aritmética, então a mediana, a moda, etc. Então, são medidas que têm uma definição bem quadradinha do que significa. Mas quando você fala, em média, a cada 10 homens, não sei o que lá. Então, toma cuidado. O que a pessoa da notícia usou para falar dessa média? Então, um exemplo. Quando a gente pensa em renda per capita, ou seja, renda média do brasileiro, ela é de R$ 1.800. Quando a gente olha para isso média, a gente pensa que assim, mais ou menos todo mundo vai ganhar na média. Então, uma noção de central, né? As pessoas vão ganhar R$ 1.800. Se eu pegar várias pessoas na rua aí, R$ 1.800 vai estar no meio. Só que, na verdade, não. Então, como a gente tem desigualdade social, não sei, isso é uma coisa que o Brasil é um país muito desigual, a gente tem muitas pessoas que ganham pouco e poucas pessoas que ganham muito. E uma propriedade matemática aí da média é que quando a gente faz a média disso, isso fica um número grande. Mas não quer dizer que 50% da população, por exemplo, ganha R$ 1.800. Um exemplo muito bom de média que a gente teve aqui no nosso curso foi numa das primeiras matérias do primeiro semestre, que a gente estava fazendo uma análise de dados e todo mundo queria tirar a média. A primeira coisa, você catava os dados, tira uma média aí, vê qual que é a média do tamanho da semente, vê qual que é a média do tamanho da pétala da flor. E aí um professor aqui da casa, o Antônio Marques, ele até falou assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai tirar a média. Usar como exemplo idade do uso de fraldas. Quem vai usar fralda são bebês ou pessoas da terceira idade, né? Fraldas geriátricas. Então você pega a idade de um bebê soma com a de um idoso, se você dividir por 2 vai dar 40 anos. Significa que a média das pessoas que usam fraldas é 40 anos? Não. Então a gente às vezes tem que ver por que a gente está usando. Às vezes a média não é o valor mais significativo. O contexto dos dados também é muito importante. Então um jeito de reparar esse problema da média aritmética seria usar o que a gente chama de mediana. Então que aí sim seria uma medida que mostra 50% das pessoas vão ganhar menos que essa mediana e 50% vão ganhar mais. Então, isso acho que dá uma ideia bem mais intuitiva do que a gente entende por média. E só por curiosidade, então, a renda média ou renda per capita do brasileiro é R$ 1.800 e a renda mediana é R$ 562. Ou seja, 50% da população recebe menos que R$ 552 por mês. Então, desigualdade. Isso população economicamente ativa? Boa pergunta. Né? Tem que ver a idade das pessoas. Vamos ver. Eu não achei num site muito confiável, assim. Mas, gente, é ilustrativo o negócio. Mas eu não duvido que seja alguma coisa assim. Deu bem pra entender. Então, um outro problema
é do tamanho amostral. Eu vou usar essa mesma coisa para 2 exemplos, mas o primeiro a gente pode ver assim, a pasta de dente X reduz em 32% cáries, sei lá. Então, o que uma empresa, se ela tiver um pouco mal intencionada, ou de maneira mais otimista, a gente pode pensar que ela não entende muito de estatística, né? Mas o que ela pode fazer é assim, pegar 12 pessoas, por exemplo, e olhar antes de usar a pasta de dente delas e depois, e ver quantas diminuíram a cárie. Aí você pega 12 pessoas, então, como a gente tinha visto anteriormente, esse meu tamanho amostral, ele influencia muito a confiança que eu vou ter ao redor da minha média. Então, um número baixinho, eu vou ter uma confiança bem baixa nessa média que eu vou tirar, nessa porcentagem que eu vou calcular. Mas não só isso. Então, eu posso pegar 12 pessoas e, por sorte, eu ter conseguido um número absurdo. Sei lá, 50% das pessoas diminuiu a cárie depois de 30 dias usando. E se não der certo, se, por exemplo, for lá da primeira vez, peguei 12, deu 10%. Eu posso repetir esse estudo várias e várias vezes até eu conseguir um número que eu gosto. Então, na caixinha vai estar lá escrito, a pasta de dente X reduz em 50% a cárie. Mas você não sabe o que ele fez direito, então qual que era a confiança que eu tinha ao redor dessa estimativa. Um outro exemplo da pasta de dente que a gente sempre vê, né, no comercial. Eu ia perguntar isso agora. Então, 90% dos dentistas recomendam essa marca, sei lá, alguma 10 coisa a cada assim. 12 dentistas recomendam Oral-B. Isso. Oral-B, Colgate e... Então todos usam todas. Então, de novo um problema de como que foi feito esse estudo. Então, não foi que foi dado várias opções para a pessoa... Aliás, não foi que foi dado várias opções e pediu para escolher uma. Nesse estudo, por exemplo, o cara pode ter feito escolha 5 que você mais gosta. E aí, se você fizer a porcentagem, pode ter 90% em 5 delas, sei lá, alguma coisa assim. Então, que o cara que fala lá que ele escolheu, não necessariamente é a primeira. Isso. Tipo, tá entre as top 5. As top 5, alguma coisa assim. Aumenta a chance dele recomendar. O mesmo dentista que recomenda o Colgate pode ter recomendado Oral-B, assim como pode ter recomendado Bitufo se você não tem muito dinheiro. Assim como pode ter recomendado o dedo e água. Passa o dedo na... Cúrcuma. Isso aí, a Bélgica. dificilmente ele recomendou. Eu acho que isso ilustra também a importância do peer review, né? De publicar as coisas e deixar público acesso para as pessoas poderem conferir, né? Que faz parte da ciência. Nesse caso aí dessas pesquisas de uso da Oral-B de cáries, cara, você não sabe como o cara fez a pesquisa, não sabe que número amostral, não sabe nada. Como é que você vai poder confiar naquilo? Eu acho que isso que o Gollum falou é importante e eu acho que ainda mais na situação que a gente está, em que a gente tem uma desconfiança generalizada na ciência. Então, a gente acredita o que está no título da notícia no Facebook que seu amigo compartilhou, mas não acredita no que os cientistas estão falando. E eu acho que essa é a principal diferença, que assim, a notícia, ou que seja, o estudo que a empresa fez, ele não está sendo avaliado por pares, passando por um escrutínio dos pares, que a nossa natureza dos cientistas é ser esse negócio de cético. Então a gente vai questionar tudo que o cara fez para ver se faz sentido, se não teve viés, se ele não tentou mentir de algum jeito, etc. E só quem já submeteu um trabalho sabe o quanto as pessoas não têm escrúpulo de criticar seu trabalho. Sim. Acho que só fazer um parênteses rapidinho, que eu falei, vocês falaram também, mas não sei se todo mundo sabe o que é o revisão de pares ou peer review, né? Que é quando você faz um trabalho científico, você escreve um artigo, e aí você quer publicar esse artigo em alguma revista para ele poder estar disponível para a comunidade e para a sociedade. E aí, antes dele ser publicado, ele tem que ser revisado por outras pessoas da área para ver se todos os métodos que você usou e as conclusões que você chegou, elas estão realmente razoáveis dentro do escopo do seu trabalho. Então, você submete seu trabalho numa revista, ele vai passar por, eu não sei, nunca submeti. São 2 a 3 revisores por artigo. Isso pode ter mais de uma rodada de revisão. Então, se você submeteu seu artigo, o revisor falou que não está muito bom, você pode ressubmeter, aí vai passar de novo pelo revisor. E também tem o editor da revista, que ele lê todos os trabalhos e, de certa maneira, dá uma avaliada no que está acontecendo. E o revisor, ele coloca ponto a ponto o que ele achou. Ele fala, aqui na sua introdução isso está confuso, sua metodologia isso não está legal, seu resultado, esse gráfico não está bem desenhado. E se tem problemas, como, por exemplo, um viés, o que a gente espera é que os revisores eliminem isso não
não faça parte do corpo que a ciência produziu. Então, essa revisão de pares, ela faz com que os trabalhos científicos que sejam publicados, eles têm uma confiança bastante alta, né? Acho que é importante diferenciar esse tipo de estudos dos tipos de estudos que a gente falou da pasta de dente. Assim, dá pra fazer um episódio só sobre isso? Dá. Porque assim, tem muito paper picareta que passa em revista de menor expressão. Com certeza. Dá pra publicar sem ter feito nenhum tipo de revisão. Mas, novamente, são casos pequenos comparados com o número de artigos bons que passam. Aí um outro jeito que a gente tem que tomar cuidado, então, são problemas com gráficos. É difícil de explicar isso aqui falando, vou ver se a gente consegue deixar uns exemplos no site. Mas o principal, eu acho, é tomar cuidado com os eixos. Então, o que são os eixos? São as variáveis que a gente tem no gráfico. Então, eixo X e Y. E, às vezes, a gente pode incitar uma interpretação que não necessariamente é o que está lá no gráfico. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem um gráfico com a renda per capita, por exemplo, do brasileiro ao longo dos anos, ok? Se, por exemplo, chega a oposição e quer falar que está subindo pouco, ela vai fazer o quê? Vai pegar e botar o eixo da renda per capita de 0 a, sei lá, até 1.000. Só que se o governo quer justificar, falar que está aumentando, você pode cortar o eixo. Então, ao invés de estar de 0 até 1.000, seu eixo vai estar de 500 até 1.000. Então, isso vai dar uma impressão de que a renda está subindo muito mais do que realmente ela está subindo. É como se você desse um zoom em uma parte do Isso. gráfico e você vai pegar a parte que está mais inclinada. Isso, exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e é bem comum veículos de notícia fazerem isso. E não só cortar, mas dependendo da escala que você usa, né? Também. É que nem, por exemplo, você pega um gráfico que está um pouco inclinado para cima, assim, ele está subindo. Mas às vezes você dá um zoom tão para fora dele que chega um momento que parece que ele está quase reto. Exato. Quando você olha de longe. Aí você vai dando zoom, ou seja, vai mudando a escala do gráfico, aí você vai ver que ele começa a subir. Não é que o gráfico, você está mudando ele. Na verdade, você está mudando a forma como você está enxergando ele. Mas é uma forma de, por exemplo, manipular. Uma coisa que às vezes tem que tomar cuidado é com o infográfico. Então, por exemplo, você quer falar que a renda per capita do pessoal da Suíça é 2 vezes a do Brasil. Aí você faz um menininho, um bonequinho com um saco de dinheiro. Você faz uma figura assim. E você aumenta o dobro para fazer a da Suíça. Só que a área, ela aumenta com quadrado, né? Então, porque a área você faz... A impressão visual que você vai ter é que aumentou 4 vezes. Por causa desse negócio da área. Então, que é 2D. Eu, inclusive, já fiz um painel que está exposto no nosso museu do hall do Departamento de Zoologia sobre insetos. Ele está exposto. E eu usei o diâmetro do círculo em volta de cada inseto para demonstrar mais ou menos a diversidade. Então, em número de espécies que tem. Só que eu usei o diâmetro. Putz. E ficou, tipo, besouros com um círculo gigantesco e o resto com círculos pequenininhos. Porque eu esqueci disso do quadrado e depois imprimiu. E ninguém nunca notou. Agora, você que ouviu esse episódio, quando passar no hall da zoologia aqui do Instituto de Biociências da USP... Deixa um post-it lá. Tá errado aqui, Caramelo. Estudos comprovam que quanto mais filmes Nicolas Cage faz, mais pessoas morrem afogadas numa piscina. A ciência comprova que quanto mais pessoas comem queijos, mais doutorados em engenharia civil são feitos. Você gosta de beber gin e tônica? Você pode ser um psicopata, diz a ciência. Por falar em Nicolas Cage, estudos comprovam que quanto menos filme de Nicolas Cage faz em um ano, mais gente morre em acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Ou seja, quando ele faz filme, as pessoas morrem afogadas, mas quando ele não faz filme, as pessoas morrem por acidente de helicóptero. Não tem jeito, então. As pessoas vão morrer de qualquer maneira. E quem comanda as mortes é sempre o Nicolas Cage. Não, mas tudo isso para entrar no último tópico que nós listamos aqui, que é de correlações ou falsas correlações. Correlação e causalidade. Boa. De novo, para começar a falar de correlação, a gente tem que entender mais ou menos o que é, ter uma noção do que é a correlação. Então, essa é a ideia de que quando uma variável aumenta, a outra vai aumentar com ela, ou quando uma aumenta, a outra diminui. Isso constitui, então, uma correlação positiva, no primeiro caso,
e negativo no segundo caso. E quanto mais forte, quanto maior for esse número, mais evidência a gente tem de que essas duas variáveis estão de alguma maneira correlacionadas. Esses exemplos, então, são exemplos em que a gente pega uma correlação e transforma isso numa relação de causa e efeito. Essas todas as correlações são correlações verdadeiras, que a gente pegou num site aqui, que chama Spurious Correlations, e são correlações verdadeiras. E até o nível de significância, então, que a gente tinha falado, o p-valor pode até ser muito, muito baixinho, então a gente tem certeza de que essas duas coisas variam conjuntamente. Mas o problema, então, não está na correlação. A correlação existe. Então, quanto mais filmes de Quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais pessoas morrem afogadas. Isso é verdade. Ou quanto maior o consumo de mussarela per capita, mais diplomas em engenharia civil. Gostar de coisas ácidas, bebidas ácidas, tem tendências psicopatas. Então, esses todos são exemplos de correlação que podem até ser estatisticamente significativas, ou no termo mais de jornal, etc., mais leigo, seria estatisticamente comprovado. Mas o problema aqui está em estabelecer uma relação de causa e consequência. Então não é porque tem mais filme de Nicolas Cage que vai ter mais mortes por afogamento. Ou os outros exemplos. Então pode ter o quê? Um terceiro fator influenciando. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Habilidade matemática e tamanho do pé tem uma correlação positiva. Então, quanto maior o seu pé, maior a sua habilidade matemática. Isso em crianças do primário. Mas não é que quanto maior o pé você vai ter, sei lá, você tem alguma afinidade com matemática, mas sim que crianças mais velhas tendem a ter o pé maior, passaram por mais formação matemática e por isso entendem mais matemática. Então seria um terceiro fator influenciando essas duas variáveis, e aí a gente pode concluir erroneamente que as coisas são causa e efeito, quando na verdade não são. Quando eu estava pesquisando para fazer essa pauta, eu achei uma correlação que eu achei muito interessante. Na Alemanha, fizeram um estudo da correlação da população de cegonhas e o número de bebês. Porque tem aquela lenda famosa, acho que era da Escandinávia, que aí ficou famosa no século XIX, de que as cegonhas traziam os bebês. E aí um estudo alemão fez essa correlação e deu uma correlação alta. Então a população de cegonhas e de bebês realmente é bem correlacionado. Quando aumenta um, aumenta o outro, quando diminui um, diminui o outro. Mas como o Murilo disse, isso não significa uma causa. Hoje a gente tem estudos, hoje não, desde sempre acho que as pessoas sabem que os bebês não vêm de cegonha, então uma correlação não significa necessariamente numa causa. Um outro exemplo de correlação, que acho que está bem famoso ultimamente, é aquele famoso gráfico de aumento do CO2 e aumento da temperatura. Bom, a gente vê que aumento do CO2 e aumento de temperatura eles estão correlacionados, mas aí tem aquelas pessoas que falam que será que a causa do aumento da temperatura é o aumento do CO2, que tem todo esse pessoal que está negando o aquecimento global e tal. Hoje, como a gente olha um contexto maior e entende o funcionamento do sistema, a gente sabe que sim, o CO2 influencia no aumento da temperatura global e é um dos causadores do aquecimento global, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, correlação não é causa, mas tem coisas que são correlacionadas e são causas também. Então, acho que uma distinção que dá para fazer é uma coisa você sair atirando para todo lado e sem uma hipótese a priori de como o mundo funciona ou como duas variáveis possivelmente estão correlacionadas e sair fazendo correlação de tudo. É claro que, por sorte, algumas coisas vão dar como sendo correlacionadas. Mas a diferença, então, é que no contexto científico, a gente tem hipóteses e razões para acreditar que uma variável influencia a outra de tal maneira, um mecanismo para aquilo. E aí, quando a gente faz um estudo desse correlacional, isso é uma evidência muito forte de que a nossa hipótese está corroborada, ou seja, que tem uma relação de causa e efeito por trás dessa correlação. Mas, no fundo, você não consegue provar causa só achando uma correlação. Então, o jeito de fazer isso é com estudos de cohort. Vou dar um exemplo aqui você pode fazer uma correlação no sentido de ir para a população, pesquisar todo mundo que teve câncer de pulmão e perguntar quantos deles funcionavam. Então, você está correlacionando câncer com fumar ou não. E pode dar uma correlação forte. De novo, no contexto científico, a gente teria isso, não é uma prova definitiva, mas é uma evidência muito forte de que as duas coisas têm uma relação de causa e efeito. Só que aí o jeito de provar isso mesmo seria com estudos de coorte. Então, um estudo de coorte você pega uma população de fumantes, uma população de não fumantes, e segue ao longo do tempo
para ver, por muitos e muitos anos, para ver se a população de fumantes vai desenvolver mais câncer do que de não fumantes. E o problema com esse estudo é que ele é muito mais caro e muito mais trabalhoso. Então, às vezes, a gente se contenta com os estudos correlacionais e deixa para fazer os estudos de coorte mais para frente, ou quando tem dinheiro, ou quando tem... por exemplo, se você estivesse referindo a não a fumar, que tem bastante gente, mas algum hábito que poucas pessoas fazem, aí seria mais difícil ainda fazer um estudo de coorte. E às vezes a gente tem que tomar cuidado também. O Murilo usou esse exemplo de fumar. Pode acontecer uma coisa que chamam de efeito ABC. Que é, por exemplo, você faz a correlação vou usar o exemplo do câncer de pulmão aí. Tem pessoas com câncer de pulmão e você faz um estudo e correlaciona que pessoas que têm câncer de pulmão levam um isqueiro no bolso. Só que não necessariamente o isqueiro no bolso da pessoa causa o câncer de pulmão. O que acontece é que o isqueiro acende o cigarro, que leva a pessoa a fumar, e isso causa o câncer de pulmão. Então, por isso que é tão importante a gente entender todo o sistema, né? Entender todos os passos. Porque senão a gente começa a fazer correlações, tipo, então quem tem é só tirar o isqueiro do bolso que eu paro de ter câncer de pulmão. E é o que o Bruno falou, né? Esses testes controlados são importantíssimos para a ciência, para a gente isolar essas variáveis, tentar isolar o mínimo de ruído e o mínimo de coisas que podem estar atrapalhando para deixar em evidência, assim, deixar como variável a única coisa que você quer medir mesmo. Quando a gente vê uma reportagem, alguma coisa que fala que existe uma correlação, uma tendência entre duas variáveis, é importante a gente ser cético um pouco sobre isso, mas também entender que esses estudos são importantes para o avanço da ciência, né? Às vezes o estudo em si não fala exatamente que uma variável se relaciona com a outra, mas ele estava, fazendo um estudo exploratório, tentando levantar novas hipóteses, mas a maneira que foi colocado na reportagem, às vezes dá a entender que comer chocolate te deixa mais inteligente. Às vezes não é mais ou menos, não é bem isso, né? Acho que entra um pouco no que a gente já discutiu inúmeras vezes nesse podcast aqui, que junta um pouco de como funciona o jornalismo hoje em dia e como o jornalismo tem que produzir notícia atrás de notícia e clickbait e esse monte de coisa sensacionalista, e de como a ciência e os cientistas são péssimos em divulgar seu trabalho. Você junta junta o outro, é a famosa fome com a vontade de comer. Você pega uma pessoa que não sabe divulgar muito bem e uma pessoa que quer divulgar qualquer coisa a qualquer custo com um título chamativo. Aí já era. Bom, acho que com esse episódio, dando encerramento agora na discussão, acho que o que a gente quis mostrar e deixar claro é que estatística é importante, ela está em todo lugar, ela está a todo momento, em várias áreas, em várias disciplinas, enfim, e ela está no nosso dia a dia, só que também a gente tem que ter um pouco de critério na hora de analisar essa estatística. Como o Murilo falou, existem várias formas que a gente pode trabalhar a estatística e chegar num resultado não tão confiável, desde a amostra, enfim, já discutimos isso um monte. Então isso é para você que nos ouve agora, toda vez que você vir numa chamada lá, 85% das pessoas isso, 94% aquilo, isso é estatisticamente comprovado pela ciência. Sim, legal, a estatística realmente é uma ferramenta muito importante para corroborar a ciência, mas às vezes a metodologia que foi utilizada, ou às vezes algumas coisas que foram feitas não necessariamente são muito confiáveis. A confiança no sentido de estatística até pode ser... Quando eu disse confiável é tipo, não apenas leia e aceite isso como verdade só porque se tá na internet é verdade, mais um episódio que citamos. Acho que a gente citou quase todos os episódios que a gente já gravou. Exatamente, a gente pode falar da estatística do Pokémon só pra fechar agora a lista. Eu tenho uma estatística então inventada na cabeça agora. 60% das pessoas que baixaram o Pokémon GO já pararam de jogar, porque o jogo parou no tempo. Mentira, eu parei de jogar ainda, eu não sei se ele evoluiu ou não. Eu sei que agora joguei uma semana só. Eu sei que agora você pode batalhar com outras pessoas. Ninguém joga mais. Fez um aniversário de 1 ano hoje, né? Hoje ou ontem. Caramba, faz 1 ano já. Cara, sabe como que eu tratava estatísticas no auge da minha primeiro ano do ensino médio? Pizza. Não, eu sempre falava que olha isso. Eu falava assim, a estatística é uma matéria inútil, a gente não precisa estudar estatística. Tudo é 50%. Qual é a chance de chover amanhã? 50%. Ou chove, ou não chove. Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? 50%. Ou eu ganho, ou eu não ganho. Então, você que nos ouve, você pode usar, para irritar um estatístico, você pode usar essa sempre. Você fala que tudo é 50%. E aí você fala, ou acontece, ou não acontece. Qual a chance de cair um raio na minha cabeça agora?
50%. Ou cai, ou não cai. Acabar aqui o episódio. Nossa, agora que a gente... No ponto alto. Nesse momento, a nossa caixa de mensagens aqui, de e-mails, já lotou de estatísticos xingando a gente. Bom, vamos para nossas dicas então, bora? Bora. Vamos lá. Bora para nossas dicas então. Bora! Caramelo, comece. Eu começo. Então eu estou engajado na produção de um documentário que eu estou fazendo. Então eu estou vendo e ouvindo muitos documentários para pegar estruturas. Então eu quero sugerir 2. Um é da Netflix, que chama Amanda Knox, Ah, eu assisti. que é legal. É da italiana, quer dizer, Isso, é ela... uma americana Isso. que foi morar na Itália e aí a roommate dela morreu e meio que conta, tipo, o que tá em volta disso. Eu achei bom mesmo. É bem legal, bem É legal. bem legal. Ele é meio... Não vou dizer sombrio, né? Ele É tem... um investigativo com um ar meio... Não é... É legal, legal. É legal. Legal, Depois, aqui quando acabar a gravação, eu quero saber a sua opinião sobre o desfecho. Ok. E o segundo que eu quero dar de dica é S-Town, um podcast que é dos mesmos produtores de Serial. Caso vocês não conheçam, Serial é um outro podcast que é investigativo, que investiga, é uma jornalista que investiga a morte de uma menina que o namorado dela foi culpado. Então ele tá na cadeia e ela investiga o que aconteceu, ele diz pra todo mundo que ele é inocente e ela volta nessa história. E o S-Town é um cara de uma cidadezinha pequenininha ali do sul dos Estados Unidos que manda um e-mail falando que aconteceu um crime de um cara que chamava K. Eram 3 irmãos, que todos eles começavam com K. E o pai deles tem ele é lenhador de uma empresa que chama 3K. E aconteceu um crime. Ele fala que o irmão do meio, eu acho, ou mais velho, matou um menino da cidade por estar brigando com ele, só que isso não foi veiculado em nenhum lugar. E aí o jornalista vai atrás dessa história, ele fala que ele não encontra em biblioteca, jornal, polícia. E aí ele vai lá na cidade pra ver o que aconteceu. Maneiro. É, história Curtinho. real. História real. 7 episódios curtinhos. Curtinhos não, 1 hora, mas tá legais. Esse 3K é terminou? coincidência? Eu lembrei de um podcast agora que você falou do S-Town, que eu queria dar de dica aqui, que é um podcast da NPR chamado Undiscovered, que é novo, tem poucos episódios e é muito legal porque ele trata temas da ciência de uma maneira... Ele faz uma narrativa assim com temas da ciência. E 2 episódios que eu gostei foi um sobre envolvimento da comunidade, a importância do envolvimento da comunidade em iniciativas científicas, que é um cara que quer erradicar a doença de Lyme numa ilha lá, então ele tem que conversar com os moradores e tal, e aí conta a história do cientista, eles gravam alguns trechos das como é que chama aquelas reuniões com a comunidade e tudo mais? E aí eles gravam alguns trechos de uma consulta pública, onde teve alguns membros da sociedade civil, também teve esse cientista, bem legal esse episódio. E o outro, que fala sobre a importância Audiência pública. Audiência pública. Isso. Obrigado. Não foi uma consulta pública, foi uma audiência pública. A gente tava em dúvida aqui. E o segundo episódio é o que ele fala sobre a importância da ciência básica. Conta a história de uma pesquisadora dos Estados Unidos que pesquisava sobre tamarotacas, que são os crustáceos bem famosinhos que enxergam 1 milhão de cores lá. 1 trilhão de cores. Que eles são meio boxeadores, assim, que quando eles fazem movimento tem até uma cavitação lá na água e tudo O soco mais. mais potente do reino animal. É um negócio, O o soco bicho, dele pode produzir luz, dependendo da espéciezinha. o bicho é potente, cara. E ela estudava esses animais e o que ela fazia era meio que botar eles num aquário, assim, dar umas conchinhas e ficar estudando eles, como eles quebravam a conchinha. E aí um cara do Senado leu, sei lá, a descrição do trabalho dela e achou que isso era um gasto de verba pública desnecessário. E aí ele colocou
o trabalho dela numa listinha negra lá que, pô, ficava feio, né? Então ela tem que defender o trabalho dela numa palestra, tem que confrontar esse cara, e o episódio é bem legal, trata dessas coisas assim, e da visão dela também, de como ela fez pra conseguir convencer o senador lá da importância da pesquisa básica. E hoje também a gente está gravando com nossos novos tripés, e eu vou dar uma dica, se você não é nosso Patreon, seja, porque, cara, esses tripés estão muito profícios. Eu tô me sentindo muito mais feliz com eles. Tô me sentindo no estúdio de gravação. Obrigado, então. Só de não ficar agachadinho assim, todo encolhido pra conseguir alcançar o microfone, é uma beleza. Então a dica cultural é: seja um apoiador da Alociência, entra lá. Essa é minha segunda dica. Eu vou aproveitar então, já que tá todo mundo dando dicas de podcast até agora, eu vou dar uma dica de um podcast que eu ouvi e achei muito legal, que chama... O nome disso é Mundo, e é um podcast que na verdade reúne um monte de outros podcasts, assim, tem um monte de categorias. Tem o nome disso é Mundo, o nome disso é África... O som do mundo, o mundo interino. Então... entra lá, você vai gostar bastante. Eu já ouvi alguns episódios, inclusive tem um storytelling lá que chama Amanhã Precisa Ser Diferente, que foi produzida por uma amiga minha. Ficou bem legal, é bem curtinho assim, você consegue matar numa tarde. Então é isso, o nome disso é Mundo. Ache lá, tem sobre diversos lugares do mundo, como o próprio nome já diz. Mas a dica que eu queria dar hoje mesmo é... Eu tenho ouvido muito blues. Na verdade, o Marcos estava terminando o mestrado, ele ficou ouvindo muito blues em casa, e aí eu acabo ouvindo meio que sem querer. Mas eu descobri um disco do Miles Davis que chama King of Blue, que acho que é de 1959, e é maravilhoso. Você coloca no final da noite ali, dá até um clima. É muito gostoso pra, enfim, colocar uma trilha sonora de fundo. O Murilo aqui ficou um pouco empolgado. Mumuzinho. Eu te passo o CD pra você. Playlist. A playlist. Na verdade tem uma outra playlist que depois eu te passo aqui quando a gente cortar os microfones, que essa é muito melhor. Talvez seja uma dica no próximo episódio meu, quem sabe. Mas é isso. Ouça um blues de madrugada que sua produtividade vai ser maior. Independente do que você esteja fazendo. Ele me lembrou de uma dica que eu tô produzindo esse filme e preciso de músicas grátis. E eu acabei de descobrir que em 2015 Noel Rosa completou 70 anos de morte, então as músicas dele são domínio público agora. Então eu passei a manhã ouvindo o chorinho do Noel Rosa e foi bem legal, e dá pra pegar, usar na trilha sonora, usar pra fazer umas vinhetas. Então vocês, produtores. Boa. Talvez a nossa música de encerramento possa ser do Noel Rosa. Pode ser, pode crer. Já vou deixar aqui na mão dos editores. Mumuzinho, sua vez. Bom, as minhas dicas, então, a primeira foi um livro que a gente comentou aqui durante o podcast, que é Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? Então é um livro de um cara bem famoso, um biólogo bem famoso, um primatologista que chama Frans de Waal. E eu gostei muito desse livro porque ele tira a gente dessa visão antropocêntrica de inteligência e de cognição que a gente tem, que a gente se acha o animal mais inteligente no topo de uma escada. Então ele desconstrói essa ideia e eu acho que vale a pena. E isso em termos não leigos, assim, qualquer um pode entender, não só um biólogo. E a segunda dica é: se você quiser baixar esse livro, você pode baixar gratuitamente num repositório que chama Library Genesis. LibGen, a gente vai deixar o link aí. Então, você pode procurar qualquer artigo científico, ou livros científicos, ou até livros não científicos, mas, sei lá, para a população geral, mas com um cunho mais científico, normalmente vão estar lá. Então, fica a dica. Bom, de praxe agora, Mumuzinho, obrigado pela presença. Obrigado, gente, pelo convite, foi muito gostoso participar daqui e vou passar meu contato pro pessoal aqui, qualquer dúvida que vocês quiserem. Se eu falei alguma besteira, se vocês quiserem me xingar também, a gente tá aqui pra aprender. Valeu. Se as pessoas quiserem te xingar, como elas te encontram? No Twitter. Vocês podem me encontrar no Twitter, mufernando_.
ou vocês podem me mandar um e-mail que eu vou deixar aí, é murilofer.rodrigues@gmail.com. A gente vai dar tudo isso aí no post. Tá bom, obrigado. Inclusive, se vocês quiserem me seguir no Twitter também, já que tá dando aí, é doarnone. @doarnone. É o Twitter do Arnone. O meu é Marcelo K. Sato. O meu é JFO-TXT. Então é isso, se quiser seguir a gente. Mas, Mumuzinho, obrigadão mesmo pela participação. E acho que o episódio ficou show. Eu acho que pra homenagear então o Mumuzinho, no aniversário dele de 2015, o tema da festa foi Boteco do Mu. Então a gente pode pôr Conversa de Botequim do Mel Rosa pra encerrar esse episódio. Então, sobe trilha sonora aí. Lembrava disso. Vamos pra caixa de mensagens ao som de Boteco do Mumuzinho. Boteco do Mumuzinho. Um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar... Cara, que maravilha de música, né? Noel é sensacional. Tava aqui já assoviando esse chorinho. Daqui a pouquinho a gente pega uns instrumentos e começa a acompanhar. Bom, galera, então vamos para nossa caixa de mensagens. O primeiro e-mail que a gente recebeu é de um apoiador, que é o Bruno Budim de Menezes, de São Paulo. Ele diz assim: olá, rapaziada do Alociência, tudo certo? Aqui quem fala é o Bruno Budim e eu já estava há tempos querendo escrever para vocês, mas na correria do dia a dia sempre acabava postergando esse momento. A gente conhece bem essa correria, né? Contudo, dessa vez eu não poderia deixar a oportunidade passar, até porque a ilustre convidada do episódio 23 foi a responsável por me apresentar esse excelente podcast, a dona Marília, por acaso, e minha namorada. Ou seja, temos segundas intenções aqui nessa mensagem. Entendi. Então, não sei, vamos continuar lendo ou a gente vai censurar já a mensagem? Olha, como ele é um colaborador, eu acho que a gente deveria continuar lendo. Então vamos continuar. Ele continua. Assim como nos demais episódios, o tema foi abordado de forma bem leve, mas com uma competência incrível. Uma competência incrível. São profissionais de uma competência incrível. Gostei. Acompanho o podcast desde os primórdios dessa mídia, e a qualidade dos programas que vocês têm produzido é de encantar. Ao escutar os programas, me sinto inserido no assunto como se a informação fluísse por meio de conceitos que eu já conheço, e na verdade não conheço, já que eu não sou da área de ciências biológicas, sou advogado. O que é bom pra gente, né, cara? Fico feliz de ler isso, que a gente consegue transpor um pouquinho, né, do... Exato, é o que a gente mais procura aqui na Alociência, fazer o conteúdo científico, o conteúdo da ciência estar acessível a qualquer público, né? Exatamente, acho que esse é um termômetro legal pra gente saber que a divulgação tá rolando bem. Esse tipo de retorno é bastante importante pra gente. Bom, ele continua. O que demonstra a facilidade que vocês têm em efetivamente fazer divulgação científica. Olha que legal. Atingindo públicos diversos e não apenas aqueles das áreas de biologia. Inclusive, essa semana, estava eu no meu local de trabalho, quando uma colega minha chegou e falou que ouviu a Alociência. E me senti um começo de uma celebridade. Olha já. aí, subcelebridade. Uma subcelebridade, já fui reconhecido. Olha aí. Ela falou que viu no site lá, na parte do sobre, quem fazia, e viu minha foto e falou, conheço esse cara, trabalha comigo. Olha que da hora. E é engraçado que ela é atriz, então ela também não é da área das ciências, e ela ouve a gente. Cara, que legal saber essas coisas. Acho que, sei lá, o programa tá crescendo bastante e mostra que a gente tá tendo sucesso no que a gente quer fazer, né? A gente já recebeu, no episódio passado, inclusive, lemos um e-mail de um administrador. Então, pessoas de diversas áreas aqui. Que da hora. Bom, continuando o e-mail do Bruno. Inclusive, eu sou praticamente um experimento pessoal da Marília, que me instiga a acompanhar assuntos científicos muito diversificados, ao ponto que eu estou sendo treinado por ela a ser um rascunho de botânico, obviamente guardadas as devidas proporções de conhecimento. Cara, que maravilha de experimento da Marília, adorei isso. Acho que eu vou começar a fazer esse tipo de teste com gente também. Acho que tá certo. E botânica não é uma área que geralmente a galera costuma curtir muito, né? Exatamente. Mesmo porque a botânica, apesar de maravilhosa, uma das áreas que eu mais gosto dentro da biologia, né, no ensino regular ela é muito subestimada, né? A gente tem que decorar muito ciclo, muito nome, e acaba perdendo coisas tão legais dela. Sim, total. E acho que o ciclo a gente acaba subestimando, como a Arnone falou, porque acaba não vendo a beleza evolutiva que tem inserida naquele ciclo, né? Porque tem um negócio muito mais legal do que ficar briófita, gametófito e tal. Mas enfim, vamos lá. Ele continua no e-mail. Esse empenho dela fez com que eu mudasse muito a minha forma de enxergar o mundo.
e muito se complementou com o podcast de vocês. O acesso à informação de qualidade, fora dos contextos padronizados a que estamos acostumados, é de grande auxílio para o nosso cotidiano. Meu ensino de base não foi dos melhores, em parte pela qualidade do ensino público ao qual fui submetido e parte pela minha falta de interesse na época. E agora sinto que estou agregando conhecimento que não tive quando criança e adolescente, e avançando mais ainda por ter proximidade a conteúdo de qualidade. Cara, que legal. Pô, fiquei de verdade muito feliz. O que começou com um e-mail puxa-saco pra namorada acabou se tornando um excelente e-mail, né? Exatamente. Que bom que a gente leu até o fim. Ele ainda termina da seguinte forma. Bom, para não me alongar ainda mais no e-mail, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo. Espero que prosperem ainda mais e que esse projeto tenha ainda mais sucesso. Grande abraço. Cara, grande abraço de volta. Muito obrigado pelo e-mail, por todo o incentivo, por todas as palavras. Acho que isso dá mais motivação pra gente trabalhar ainda mais e colocar mais energia no projeto. Acho que completamente contemplado pelo que o Marcos falou, ainda mais vindo de uma pessoa que não é da área das ciências e disse que o nosso conteúdo tá acessível, que ele consegue acompanhar. Isso pra mim dá mais ânimo, mais força pra continuar fazendo o podcast. Total, e cada vez mais inserir mais ideias, né, mais energia. Acho que isso, nossa, acho que a gente sai dessas leituras com mais vontade de trabalhar. Mais vontade de trabalhar no Alociência. Ah, tá. Bom, o Bruno disse que estava há tempo querendo escrever pra gente, mas quando escreveu mandou um senhor texto, né? Muito legal. Foi muito bom o texto dele. Então, Bruno, novamente, muito obrigado. Dando continuidade aqui, o Bruno tinha mandado esse e-mail no nosso e-mail, que é o contato@alociência.com.br. E agora a nossa segunda mensagem veio do nosso site. Veio também de um Bruno, só que é o Bruno Antunes. Só que ele não colocou nem idade, nem profissão, nem a cidade que ele mandou essa mensagem. Então, galera, quando vocês forem no nosso site lá, alociência.com.br/contato, tem lá um formuláriozinho para você escrever. Coloca a sua idade, sua profissão, a cidade, a gente tem uma ideia de onde você é. Na verdade é só pra gente saber, como o Bruno Budin tinha falado, pra gente dar ter um termômetro de que público a gente tá atingindo, né? Porque é legal a gente saber, o cara é cientista, beleza. O cara trabalha, ele é advogado. É legal a gente saber quem que a gente tá atingindo, porque a ideia é a gente conseguir cada vez mais chegar em mais gente diferente, né? Bom, e o Bruno Antunes, então, ele coloca lá, minha opinião sobre o podcast de vocês. Ele coloca assim, caraca, gostei muito de conhecer vocês, mais um podcast de ciência para eu acompanhar. Já ouvi sobre cuidado parental, Darwin vs Lamarck e terminei de ouvir agora o efeito placebo. Parabéns pelo convidado. Gostei que ele se manteve bem ponderado e deixou claro sua opinião sobre o placebo sem ser demasiadamente ofensivo. Parabéns pelo podcast. Grande abraço para vocês. Eu gostei do demasiadamente ofensivo. Aquele cuidadosamente ofensivo. E novamente o episódio de efeito placebo que o Bruno Gualano participou sendo elogiado, né? É um episódio muito bom. Vamos de novo garantir o agradecimento ao Bruno aqui, que de fato trouxe muito conteúdo científico de muita qualidade no episódio. Bom, acho que de mensagem era isso, mas temos alguns recadinhos para vocês. Então o primeiro recado é sobre a 20ª semana temática da Biologia USP e que dessa vez o Alociência vai fazer uma atividade na semana temática. Exato, as inscrições já estão abertas, vai até o final de agosto, então tá na postagem desse episódio aqui o site da 20ª semana temática. Você entra lá, você vai ter informação sobre os cursos, minicursos, a atividade inclusive que nós daremos, preço, alojamento, tem um monte de coisa lá, que a semana temática da Biologia USP é bem completa e vale muito a pena. Com certeza. Para quem for se inscrever, participar dessa matemática, dá uma olhadinha ali na nossa oficina, na descrição, cola na nossa oficina. Para participar, a gente vai fazer um projeto, uma discussão, uma atividade sobre divulgação científica, produzir um material de fato de divulgação científica em parceria, né, com a galera do Disperciência, do canal do YouTube Disperciência. Então vai ser bastante proveitoso, assim, produzir um material novo, quem sabe mandar para outras pessoas, enfim. E aí dá até pra você trocar uma ideia conosco, né? Então, quem não nos conhece pessoalmente, pode vir colar, trocar uma ideia, passar uma tarde discutindo ciência, discutindo divulgação científica. Exatamente, dá pra conhecer o trabalho, uma parte de bastidores, né? Uma parte de discussão de ideias, acho que vai ser bem legal. Então é isso, 20ª semana temática da Biologia USP, tá lá no nosso post o site. Um outro recado também é que na próxima terça-feira, após esse episódio estar no ar,
alguém aqui deposita uma tese de mestrado. Nossa senhora, nem fala. Cara, eu não sei se vocês vão reparar que vai ter alguns episódios que eu não vou aparecer. E assim, vou aparecer na leitura de e-mails, assim, só pra mostrar que eu continuo no projeto. Mas a minha ausência se deve total à energia que eu tô colocando na dissertação. Mas logo menos eu deposito, aí eu defendo depois. Se tudo der certo, daqui a pouco eu tô de volta com a energia total da Holociência. Inclusive, eu cheguei a citar o seu mestrado, porque uma das minhas dicas culturais foi um CD do Miles Davis, que você ficou ouvindo aqui muito durante seu mestrado, as madrugadas que... O Miles Davis é meu colaborador, na verdade. Eu vou dedicar o trabalho ao Miles Davis, porque ele me acompanhou, a trilha sonora do meu mestrado foi toda ele que fez. Ele tá nos agradecimentos? Tá, com certeza. Inclusive, queria fazer uma correção, que durante o episódio eu me referi ao CD como King of Blue, e na verdade chama Kind of Blue. Então fica aí a errata. Ah, boa. E por último, então, a gente vai fazer um agradecimento especial pro Murilo, agradecer novamente a participação do episódio, que foi bastante proveitoso, trouxe uma discussão de alta qualidade sobre a questão da estatística e, eventualmente, o convite para outros temas, né, para desenvolver outras parcerias, até porque tem vários temas na estatística que dariam episódios por si só. Inclusive, desejar uma boa viagem pro Murilo, né? Que agora ele vai para os Estados Unidos ficar um tempinho lá. Mas, Murilo, brigadão mesmo pela participação. Por último, mas não menos importante, fala um pouco do próximo episódio já. Porque é um episódio especial, né? Especial. E dentro de 15 dias faremos 1 ano no ar. Olha aí, tá vendo como a Holociência já cresceu? Parece que foi ontem que a gente viu aquele embriãozinho, que não sabia o que ia ser. Mas galera, a Holociência está fazendo 1 ano, a gente vai fazer um episódio especial de 1 ano, onde a gente vai trocar ideias sobre o projeto, o que cresceu, o que não cresceu, o que a gente quer que cresça, quais eram nossas perspectivas, etc. E a família vai estar inteira reunida, então estaremos em 6 no próximo episódio. E aí a gente queria pedir uma colaboração de vocês para garantir o próximo episódio. A gente queria que vocês, por favor, mandassem áudios, mensagens, assim como os Brunos fizeram hoje, assim como outras pessoas já fizeram ao longo do nosso podcast, da nossa existência. Manda uma mensagem pra gente, fala o que você acha do nosso podcast, fala o que você gosta, fala principalmente o que você não gosta, o que a gente poderia melhorar. Fala como você conheceu, o que é o podcast pra você, o que é a Holociência. Acho que qualquer mensagem será muito bem-vinda. Com certeza. E vai fazer parte do episódio pra gente fazer o especial, não só de bastidores, mas com a galera que compartilha, com a galera que curte, com a galera que faz o trabalho existir e valer a pena, né? Acho que o próximo episódio vai ser mais pra organizar a casa, né? Vamos dar uma parada e refletir no que aconteceu. Exatamente, assim. É isso? Então é isso, galera. Obrigado pela audiência, valeu Murilo e até a próxima. Ou quando tivermos mais filhos. Falou. E se esquecer, não deixei de te amar, vai por mim. Nem posso viver assim, quero agora teu carinho, quero a tua proteção, quero arranjar padrinho, não quero morrer pagão. Tem a forte tempestade, mas depois vem a bonança. Sofri tua crueldade, mas minha alma hoje descansa, só me resta lembrança.